Olá, minhas paixões, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje fazendo um vídeo diferente dos outros que eu estou acostumada a fazer. Então é um vídeo que eu simplesmente peguei minha câmera, sentei aqui para gravar, não passei maquiagem, tô aqui com o meu famoso braço de caminhoneiro, que é o braço, né, marcado pela camiseta, então, né, ignorem isso. Estou aqui com a Luna. Luna também tá fazendo parte do vídeo, né, Luna? Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal, Luna. Oi pessoal, tudo bem? E vamos falar sobre algo tão natural quanto esse vídeo está sendo. E eu resolvi pegar e fazer um vídeo diferente, sem roteiro, sem nada demais assim, só para falar sobre alguns livros que eu já li na minha vida, livros nacionais inclusive, que eu acredito que mereceriam muito mais reconhecimento, pois são livros de autores independentes, não tão conhecidos assim na boca do povo brasileiro, mas que merecem sim muito mais reconhecimento. E é por isso que esse vídeo ele está no Clube dos Livros Esquecidos, mas livros que não foram tão esquecidos assim, mas são livros que eu nunca contei aqui pra vocês sobre a história deles e eu quero contar pelo menos um pouquinho deles pra vocês. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, a sua inscrição ajuda bastante esse canal a continuar crescendo para que a gente continue falando sobre histórias maravilhosas em livros, séries, filmes e falar um pouco também sobre a vida real, afinal a vida real são as histórias mais reais que a gente conhece, não é mesmo? Eu quis fazer esse vídeo um pouco mais espontâneo, se é que vocês me entendem, porque eu quero testar um pouco do quanto eu realmente lembro dessas histórias, porque já faz um bom tempo que eu li, mas são livros que se você chegar e me perguntar quais livros nacionais, de autores não tão conhecidos, autores mais independentes, você me recomendaria, e são exatamente esses que eu recomendaria para vocês. E vamos para o primeiro livro, que é O Mercador de Frutas Podres. Eu vou deixar a capa do livro aqui na tela para que vocês possam conhecer também. É um livro que eu li já faz um tempo, né? Já faz uns anos, para falar a verdade. E foi uma experiência muito bacana, porque foi uma ficção meio que policial, algo mais noir, né, que as pessoas falam, com bastante suspense. E eu gostei demais dessa leitura, onde a gente realmente se conecta com o protagonista, onde a história se passa em uma situação entre uma agência de sicários. Sicários nada mais são do que assassinos pagos, e pelo que eu entendi do livro, assim, da história, foi que são vários assassinos pagos que são contratados por essa agência, inclusive toda regulamentada e etc. Mas a gente sabe que o mundo ele tá repleto de muita sujeira por aí, não só entre as pessoas comuns, mas também entre essas pessoas, né, da onde a história se foca mesmo. E na verdade a história é uma luta pelo cumprimento das normas dessa agência, para que todos os sicários cumpram essas normas. E o personagem principal, ele seria o tal do mercador de frutas podres, e a gente já sabe que tem um duplo sentido aí do que realmente são as frutas podres, que são aquelas pessoas em que ele é contratado para lidar, não é? É um livro que tem muita ação envolvida, então realmente você fica preso do início ao fim à história. É uma história que de certa forma é uma guerra ali que foi travada entre aqueles agenciados. E aí a gente começa a se questionar o que você faria se todo mundo estivesse contra você, aquelas pessoas que você acreditaria que estariam ao seu lado não vão estar. E todas essas pessoas estão contra normas que foram criadas para que trouxessem, de certa forma, ordem ao mundo que você está vivendo. O famoso mundo cão. Vamos pegar uma frase super brasileira, que é o mundo cão, e aí é exatamente ali onde eles estão vivendo. Inclusive, e aí é onde a gente vê que alguém precisa resolver essa questão de toda essa encrenca que tá acontecendo de uma vez por todas, né? Então, quando eu li esse livro, eu li ele em forma de parceria com o próprio autor, e eu acho que foi muito legal, porque muitas vezes a gente pega algumas parcerias que não valem tão a pena, né? E eu gosto de fazer resenhas e contar histórias reais, né? O que eu realmente senti lendo aquele livro. Então, eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo que foi uma história super bacana. Eu não sei se teve alguma republicação desse livro, não estou muito por dentro dessas histórias que eu tô falando hoje, mas eu posso dizer que na versão que eu li há poucos anos atrás, eu vou até ver aqui há quanto tempo faz que eu li. Olha, eu li em 2022, então já faz 4 anos que eu li.
Então faz um certo tempo, assim, que eu fiz essa parceria e eu gostei demais, eu indico demais esse livro. E agora os próximos 2 livros que eu quero falar é de uma autora que também eu fiz uma parceria com ela. Eu vou até olhar aqui quando foi a data que eu fiz. Foi em 2021 que eu fiz essa parceria e eu gostei demais das histórias dela. Inclusive eu li várias histórias dela, mas foram 2 em específico que eu gostei demais e eu quero indicar elas aqui. Então vamos para a primeira, que foi A Corte, da Laís dos Passos. Porque eu gostei demais de ler as histórias dela, porque foi a minha primeira experiência com a leitura de alguma distopia que fosse nacional. E eu gosto demais da criatividade dela para as histórias, eu gosto muito da forma que ela conduz a escrita dela. É uma escrita super, como é que eu posso dizer? Ela flui demais conforme você tá lendo, então não é só porque eu fiz a parceria com ela novamente, assim como no primeiro livro, mas porque ela realmente tem uma escrita bacana. Eu gostei da Corte porque ele me lembrou muito a Seleção, aquela série de livros, né? Pra vocês terem uma noção, eu li A Corte, eu nunca tinha lido a Seleção. Eu fui ler a Seleção depois de mais velha, inclusive agora, recentemente eu li a Seleção. Então assim, eu li A Corte 5 anos antes de eu realmente ler a Seleção. Tem algumas coisas que me lembraram pelo que as pessoas falavam, né, da história, de como que funcionava a seleção e tudo mais, mas não é 100% igual, tá? Então, assim, a história se passa com a protagonista, que ela descobre que ela é uma condessa, e aí o rei lá do mundo, da corte, ele falece, e aí eles descobrem que precisa colocar alguém para suceder, ele não tem sucessores, e aí eles reúnem algumas pessoas, tem um duque, um conde, alguma coisa assim, e essa garota, a Helena, ela é uma condessa, e aí ela não tá afim de assumir trono nenhum, pra falar a verdade, mas ela tem lá, por causa das regras ali, das leis da onde eles se passa essa história, ela decide ir para que ela não precise casar ali com um casamento arranjado que ela tem, que é com o melhor amigo dela, se eu não me engano. E aí, enfim, e aí é assim que começa a história, então se passa bastante a história ali da plebeia lá, que descobriu que ela é uma condessa, e aí a partir do momento que ela começa a fazer parte ali da corte, né, daquela monarquia ali, que as coisas começam a ficar diferentes, e eu achei muito legal o andamento. Eu acredito que ela tenha continuação desse livro, pra falar a verdade, e eu acabei que eu não li, tá, eu nunca cheguei a ver, mas o primeiro livro é sim super interessante, você lê super rápido, tão quanto a Seleção, que eu fui descobrir só depois que você lê rápido também. Mesmo que as histórias não sejam exatamente iguais, tá? Eu sei que a Seleção tem lá a seleção literalmente das garotas, mas na corte já é essa diferença aí que eu comentei. Já o segundo livro da autora, que é Por Amor às Causas Perdidas, foi um livro que eu amei ler, porque foi assim, uma distopia meio ficção científica que se passa em outro planeta, e acho que foi a minha primeira vez que eu realmente li uma história assim, ainda mais por ser nacional, e eu achei a construção ali do mundo dela muito bacana na época. Então assim, muitas vezes eu percebo que as pessoas focam muito apenas em livros de fantasias, as famosas romantasias hoje, mas eu acho que tem bastante livro distópico ou livro de ficção científica por aí que tem uma construção de mundo muito legal também, e que eu acho que deveriam ter muito mais reconhecimento, não só no nível nacional, mas também no nível internacional. E eu acho que esse livro foi muito bacana, porque era um planeta onde esse planeta tinha países dentro do planeta, as pessoas estavam vivendo lá porque a Terra simplesmente não tinha mais como viver, porque os humanos acabaram com a Terra. E o mais legal é que tinha 2 luas, você conseguia ver, né, 2 luas desse planeta, e você não poderia entrar nos oceanos, porque provavelmente você ia morrer. Provavelmente não. Com certeza você ia morrer se você entrasse nesses oceanos. Então eu achei algo bem diferente do que ela abrangeu ali, né, nessa história. E aí a história se passa entre 2 mulheres e 2 homens, então a história é 2 mulheres que são super fortes, mulheres de você se inspirar nelas, e 2 homens irresistíveis. Eu acho muito legal isso, porque
Eu gosto dessa brincadeira de você trocar os papéis, né? De colocar o homem como irresistível e a mulher como a forte e vice-versa. E eu acho que a forma que ela construiu esses personagens ficou perfeito. Não ficou... Às vezes você fala, nossa, que forçado. Não, não fica forçado, porque é a realidade daquela história, entendeu? E aí, o que acontece? Eles descobrem lá um segredo de Estado e aí eles se veem em uma situação onde eles... precisam mudar a vida deles ali para conseguir salvar o planeta, para conseguir salvar a vida humana por causa desse tal segredo de Estado que eles descobriram do governo. Aí o pior é que eles começam a perceber que eles não podem confiar em ninguém, mas ninguém é confiável naquele lugar e aí é onde fica mais complicada a história ainda. E aí eu te pergunto uma coisa que foi o que é realmente o foco. O nome do livro é Por Amor às Causas Perdidas, mas é onde a gente pode se perguntar, será que o amor pode combater as causas perdidas? Era mais ou menos isso. Então, eu gosto muito do livro, foi um livro bacana, acho que eu leria ele novamente, se eu não me engano, eu acho que eu tenho ele ainda. E não sei, vou dar uma olhada, porque quem sabe eu não posso de repente vir com uma resenha mais completa, assim, pra vocês saberem realmente um pouco mais sobre essa história aqui no canal. E por último, mas não menos importante, eu não sei se eu tinha falado que eu ia falar sobre 5 histórias aqui no início do vídeo, mas na verdade são 4 histórias nacionais. E essa daqui foi uma história que eu li logo em seguida do livro anterior, Por Amor às Causas Perdidas, mas aí eu li esse daqui que é o Subterrâneo Ascensão, que foi um livro também de parceria. Pra você ver, todos esses livros foram de parcerias, mas são livros que eu realmente indiquei naquela época e eu gostei, eu amei e eu vou continuar indicando sempre que eu puder, porque são livros que realmente merecem muito mais reconhecimento. Inclusive, esse é um livro para você que já assistiu The 100, vai entender bem o que eu tô falando, é uma história muito parecida, não sei se a autora se baseou nisso, mas se ela não se baseou ou se baseou, foi muito interessante, porque são pessoas que nunca viram a luz do sol, nunca viram o céu, nunca viram a terra como ela realmente é. São pessoas que vivem no subterrâneo mesmo, numa cidade que realmente foi construída para a sobrevivência humana. Então no The 100 a gente sabe que as pessoas estão vivendo no espaço. No caso, nesse, as pessoas estão vivendo no subterrâneo. Também me faz lembrar um pouco de Fallout, né? Onde as pessoas estão vivendo no subterrâneo e nunca viram a luz da vida realmente como ela é na Terra. Só que tem algumas diferenças, né? São só algumas similaridades aí pra gente lembrar. Então, assim, a Terra não existe mais da forma que a gente conhece hoje, tudo é inabitável. Existe uma organização desse local, tudo milimetricamente calculado, parece até que é uma monarquia, da forma que tudo é comandado ali dentro. E o pior é que o poder fica somente em uma pessoa, tá? Totalmente centrado em uma pessoa, isso é realmente bem preocupante pra gente pensar logo de início. Mesmo que eles tenham alguns conselheiros lá para resolver essas coisas, mas de certa forma esses conselheiros talvez não resolvam muita coisa. Aí a protagonista na verdade é uma adolescente, é uma garota jovem, então eu já tenho esse adendo aqui de que a linguagem ela é mais jovem, sim, centralizada principalmente por causa da protagonista. Não sei se foi esse o público-alvo ali da escritora, mas mesmo sendo ou não sendo público-alvo, eu acho que é muito legal essa história. E todo mundo passa por um mapeamento genético e as pessoas lá trabalham de acordo com o mapeamento genético que foi feito lá desde o início para que você tenha o seu cargo, o que você vai fazer da vida e etc. Aí a gente percebe que tem vários andares, as pessoas não podem adentrar dentro desses andares por escolha própria e tal. E aí é onde começam intrigas, confusões, traições, enfim, coisas que acontecem numa sociedade normal, mas obviamente vai estar acontecendo nessa sociedade aí, onde tudo fica mais difícil, né? Tudo muito mais regulamentado. Aí as pessoas querem se revoltar, elas querem mostrar o descontentamento delas com muitas coisas que tem ali dentro. E aí é onde tem toda a parte ali do clímax da história, de que realmente é uma sociedade ali querendo mudanças, né? E o que eu gostei é que você lê a história com muita facilidade desse mundo subterrâneo, desse mundo diferenciado, que tem tantas outras histórias parecidas com essa, mas essa daí já foi realmente apenas o que ela é,
não imitando nada mais. E é uma história que sim, também tem bastante ação e bastante surpresas ali inesperadas que a gente não imaginaria que ia acontecer. Então são livros muito bacanas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu sei que foi um resumo bem rápido, como eu falei no início, que é algo mais assim do que eu realmente lembro da história, não aprofundando muito sobre elas, eu queria algo mais natural, algo mais normal, mesmo como uma conversa aqui entre nós nesse vídeo. E não sei, eu acho que talvez você aí atrás possa ter alguma história que você já tenha lido de algum autor nacional que você acha que precise de mais reconhecimento. Então deixa aqui nos comentários que pode ter certeza que tanto eu, quanto você, quanto qualquer outra pessoa que estiver vendo esse vídeo vai amar ter muitas indicações de livros de autores muito bons também. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau, tchau!